de calamidade pública, uma situação que os governos reconhecem em decreto e que, por definição própria, é temporária. Serra Branca, a 220 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba. O município está desde 1999 em permanente estado de calamidade pública. São 2 anos castigados pela seca, que não deixa sequer que os moradores da região possam voltar ao que eles conhecem como normalidade. A seca do Nordeste atinge 4 milhões de pessoas e já comprometeu mais de 80% da safra deste ano na região. O governo lança mais uma vez planos de emergência e projetos a longo prazo para acabar com o problema. Existe solução para a seca? O Sala de Notícias está começando. A cidade de Serra Branca não foi a única obrigada a decretar estado de calamidade pública. Ao todo, são 580 municípios na mesma situação. No país, a seca já atinge mais de 700 cidades. De onde deveria jorrar água, hoje só sai ferrugem. No pátio do Denox, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, no Piauí, máquinas de furar poços e tratores apodrecem. O estado tem 100 municípios em estado de calamidade pública, 1 milhão de pessoas passando fome e sede e 500 poços artesianos sem uso por falta de equipamentos para bombear a água. Há mais de ano que nós compramos água, 50 centavos a lata. Aqueles pobres que não podem comprar uma carrada d'água, compra e fica com fome, né? Se comprar água, passa fome. O mapa da seca avança pelo Nordeste e chega até Minas. Em Pernambuco e no Ceará, cenas repetidas, lavouras perdidas e a espera de todo ano pela ajuda provisória das cestas básicas e dos carros-pipa. Nos últimos 70 anos, nunca choveu tão pouco no sertão. No Rio Grande do Norte, Itãs é um dos 8 açudes que estão 10% abaixo da capacidade. É o chamado volume morto, quando ainda há água, mas ela é imprópria para o consumo. Como em Bom Jesus da Serra, sertão da Bahia, em que a água barrenta é a única que a população tem para beber. Na área mais atingida pela seca, o sertanejo preparou a terra e ficou esperando pela chuva, que até agora não veio. Quem se arriscou a plantar um pouco de feijão e milho, perdeu tudo. Não está chovendo, como é que planta? Não pode plantar, né? Mas o sertanejo ainda tem esperança de chuva. A hora que Deus vai lembrar de nós, com a divina misericórdia, eu ter ela aí para onde colocar uma aguinha na caixa. O assistencialismo no combate à seca do Nordeste inverte a lógica da economia e cria situações paradoxais. O sertanejo planta, mas a falta de água não deixa a lavoura crescer. A ajuda chega do governo, que distribui cestas básicas e cria frentes de trabalho. Em muitos casos, o dinheiro das frentes supera até o que se conseguiria com a plantação. Um levantamento feito nas frentes de trabalho mostrou que em 1998, quando houve uma das secas mais severas do século, a renda média mensal de uma família foi de R$ 148. Em 1997, quando não houve seca, a renda foi de R$ 95. Ao invés de oferecer condições reais para que o sertanejo possa se sustentar, o assistencialismo apenas o torna mais dependente do governo e de autoridades locais. As implicações dessa indústria da seca são muitas. Você não pode imaginar como é importante a chegada de um carro-pipa numa comunidade que está desabastecida. O prefeito que faz chegar um caminhão-pipa numa região que está desabastecida, ele tem um potencial de voto enorme com aquele ato, com aquele gesto que ele está fazendo, de chegar água a uma população que está sedenta. O prefeito leva o carro-pipa e sabe que ele vai ter o voto daquele indivíduo. E isso é um moto contínuo, é uma bola de neve, não acaba nunca. O próprio governo reconhece a ineficácia deste processo, tanto que o presidente Fernando Henrique Cardoso lançou em junho um programa de mais de 4 bilhões de reais para superar a situação nordestina e prometeu que não ficaria só nos programas de emergência. As frentes de trabalho e essas cestas básicas são consideradas ações assistencialistas porque elas não são estruturadoras. Elas acontecem quando as secas existem, tá entendendo? Elas acontecem para fazer com que o homem não passe necessidade. O que a gente tá precisando sim no Nordeste são ações mais duradouras,
ações que fixem o homem no campo e que deem dignidade à sua existência. A falta de condições para o desenvolvimento do Nordeste cria ainda uma estranha realidade. Em alguns municípios, é o dinheiro do INSS que sustenta a população. A renda dos aposentados ultrapassa a renda gerada pela agricultura ou pecuária. A relação pode chegar até 70 aposentados para cada trabalhador. A seca verde. Você já ouviu falar nisso? Parece loucura, mas muitas vezes quem passa pelo sertão nem percebe que a região está sofrendo uma seca rigorosa. É que plantas como o cactus ou a garoba precisam de muito pouca água para viverem. Mas basta ir um pouco além e a paisagem dos campos de milho dá bem a dimensão da tragédia no semiárido nordestino. A expressão semiárido diz respeito a uma série de características determinantes de uma região, como as chuvas. Nas regiões semiáridas chove pouco, no verão e de forma irregular, às vezes uma pancada forte e passageira. O semiárido ocupa 60% do Nordeste, uma área maior que a França, Espanha e Portugal juntos. Uma das ideias mais debatidas quando se fala em combater a seca é a de desviar parte das águas do Rio São Francisco para a irrigação das lavouras. O governo já anunciou um plano para isso, mas a ideia é polêmica. O projeto anunciado prevê até 2006 a construção de canais com mais de 1.400 quilômetros de extensão para irrigar os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro. Percorre 5 estados e tem mais de 3.000 quilômetros de extensão. Ele é de importância fundamental para a agricultura da região. Nós temos um potencial irrigável no Nordeste muito importante, que é a irrigação que é feita no Vale do São Francisco. Nós hoje, para você ter uma ideia, temos um potencial de cerca de 1 milhão de hectares para ser irrigados, dos quais nós já temos aí algo em torno de 340 mil hectares. O Chile, nosso país aqui vizinho, com apenas 200 mil hectares irrigados, ele exportou o ano passado algo em torno de 1 bilhão 500 milhões de dólares em frutas. Nós pudemos produzir 5 vezes mais do que o Chile, e com uma diferença que para mim é fundamental. No Chile, eles têm numa determinada época do ano gelo, cai neve lá. Aqui não. Mas a transposição das águas do Velho Chico não é consenso. Alguns estudos mostram que o volume de água do rio, que vem baixando regularmente, não suportaria uma obra deste tipo. Do jeito que a coisa foi planejada pelo governo, não vai funcionar. Não vamos ter água para tudo isso. Resíduos de garimpo de minerais vão aos poucos matando os afluentes. O desmatamento das áreas que margeiam o rio para o plantio e pecuária contribui para o assoreamento do São Francisco e, em muitos trechos, chega quase a impedir a navegação. A irrigação que está sendo feita no Vale do São Francisco, a grande irrigação, que é essa irrigação da Milano, para a produção de uva, para vinhos, etc. É uma irrigação extremamente importante. A da manga, que tem dado resultado, não é? As questões que eu levanto aí é com relação aos recursos que são oferecidos, que são fornecidos ao pequeno produtor. O pequeno produtor não está tendo vez nessas questões da irrigação do São Francisco. Precisa haver uma intervenção, tá, para fazer com que o pequeno produtor tenha acesso a esse recurso, porque apesar de suas áreas serem pequenas, mas eles têm um papel fundamental no desenvolvimento daquela região do Vale do São Francisco. E nos Estados Unidos, uma novidade está ajudando a quem tem problemas com irrigação. Acredite ou não, é a água seca. A experiência pode até fazer crescer uma floresta no deserto. Veja neste especial da CNN. Trabalhadores de um vinhedo na Califórnia tiram uma muda de parreira da embalagem para plantá-la no solo. Depois, eles plantam um pacote de água bem junto dela. Água seca. A gente planta a muda e toda a água que ela vai precisar durante o período de crescimento, diz este agricultor.
e depois vamos embora. Como se fosse um gelo que se derretesse lentamente, o pacote de água em gel vai liberando umidade para a planta ao longo de 2 ou 3 meses. O inventor do produto conta que todas as noites e durante os finais de semana ficava com as filhas e a esposa preparando a mistura no liquidificador e fizeram milhares de copos de água seca. Finalmente, eles encontraram a fórmula certa. O produto é 97,85% água, 2% goma vegetal e 0,15% sulfeto de alumínio. Uma vez no solo, as bactérias vão comendo gel, liberando a água. Usar água em gel para cultivar mudas num vinhedo é uma coisa, mas é bem diferente cultivar uma floresta inteira num deserto. E é isso que estão tentando fazer no Egito. Os egípcios plantaram 2 milhões de árvores ao redor de uma nova cidade no deserto do Saara. Cada árvore sobrevive com apenas 2 pacotes de água seca por vários meses, até que suas raízes alcancem os lençóis subterrâneos. Tudo o que você precisa é sementes, um deserto e um pouco de água seca. Durante décadas, os governos criaram departamentos, institutos, superintendências para fomentar o desenvolvimento no Nordeste. É verdade que muita coisa foi feita, mas lado a lado com iniciativas legítimas, os sucessivos escândalos e o mau uso do dinheiro público fizeram com que esses órgãos fossem desacreditados. No dia 2 de maio, o governo acabou com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Afundadas em denúncias de desvio de verbas e corrupção, os 2 órgãos foram substituídos por agências de desenvolvimento. O Ministério da Integração Nacional ainda não chegou ao valor exato do que foi desviado. Na SUDENE, criada em 1959 para desenvolver o Nordeste, o governo já descobriu fraudes de 415 milhões. Já na SUDAM, que existe há 34 anos e deveria ajudar no crescimento da Amazônia, o governo reconhece que foram desviados 1 bilhão 173 milhões de reais. E há mais 600 milhões que ainda estão sendo apurados, podendo elevar o total para quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para tentar evitar novas irregularidades, a SUDAM e a SUDENE foram transformadas em agências de desenvolvimento. O governo acabou com os incentivos fiscais e criou, na Amazônia e no Nordeste, fundos de desenvolvimento, que este ano terão 770 milhões de reais. O último escândalo relacionado com a SUDENE atingiu o próprio ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Menos de uma semana após a extinção da superintendência, o ministro foi obrigado a pedir demissão, acuado pelas denúncias de que a empresa da qual fora sócio, a Metasa, recebera financiamentos da SUDENE. O dinheiro foi liberado, mas os projetos, ou grande parte deles, não existem. Saem a SUDENE e a SUDAM e entram as agências de desenvolvimento. Mas, afinal, o que muda? Segundo o governo, muita coisa. Para começar, a forma de fiscalização. Antes, ela era feita pelas próprias superintendências. Agora, o governo e os bancos que repassam as verbas vão fazer a fiscalização com auditorias durante todo o processo. Os conselhos deliberativos das novas agências passam a ser presididos pelo ministro da Integração Social com 2 reuniões por ano. Acaba a renúncia fiscal, que era de até 18% para as empresas que queriam investir no Nordeste ou na Amazônia. Os recursos agora vêm de fundos formados com recursos da União. Para a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, serão liberados 309 milhões neste ano. Para a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, são 462 milhões. A seca do Nordeste está acabando também com uma das paisagens mais tradicionais da região. Para sobreviver, o sertanejo corta galhos secos para fazer carvão e a caatinga vai se transformando em um deserto. Nos 30 municípios sergipanos castigados pela seca, o desmatamento da caatinga tem sido a salvação para os agricultores. Não tem o que fazer e o cabo chega e manda brocar para não ficar parado. A madeira amontoada em pouco tempo vira carvão. O saco é vendido por R$ 1,50. Marcelino vende em média 20 por mês, mas já pensa em procurar outro caminho. Não tem onde procurar mais. O terreno da gente só é isso mesmo. Agora é caçar outro jeito de ver, né? O desmatamento no sertão não começou agora. A vegetação vem desaparecendo num ritmo tão acelerado que hoje até a fauna está praticamente em extinção.
Houve um tempo em que seu Avaci tinha sucesso na caça, mas por causa da seca, os bichos desapareceram. A caça de 30 anos praticamente acabou. Aí o cara tem que desistir. Em Sergipe, restam apenas 20% da vegetação original da caatinga, que, segundo estudiosos, deve acabar nos próximos 10 anos. Em maio deste ano, o governo criou a Câmara Extraordinária Setorial de Convívio com a Seca e Inclusão Social, um longo título, para tentar corrigir uma situação que se estende por séculos. A cada governo, novas medidas são anunciadas. E o brasileiro vê a vontade política dos governantes se dissipar em meio à corrupção, ineficiência e jogos de poder. Qualquer projeto que queira realmente terminar com o flagelo do sertão não pode ficar só nas iniciativas econômicas. O futuro da região depende em muito de uma maior consciência do povo. Em uma área com altíssimo nível de analfabetismo, isso só é possível através de investimentos maciços em educação. O Sala de Notícias vai ficando por aqui. Até a próxima.